Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente inicia, nosso último período histórico a ser discutido, depois a gente vai para o período de revisões e tal. Aliás, eu queria pedir uma coisa para vocês, antes que eu esqueça, para vocês responderem um formulário que o Ian, o professor de Química, criou. Lá é um formulário que tem abrangência para todas as matérias que não tinham lançado um Forms até então, para vocês não ficarem acumulados nesse sentido de um monte de link para responder. E eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu preciso saber o que vocês querem mais. Nesse período, eu não tenho nada tão estruturado assim, no sentido de que, querendo ou não, diferente de outros anos, a gente tem uma abrangência de um período de revisão muito maior. E aí eu não vou ficar repetindo só coisa que, por exemplo, você já tem muito claro na cabeça. Então, peço, por favor, tá lá no grupo do Facebook, se vocês pesquisarem, eu dei up, eu comentei lá, o Ian que postou, e é muito importante para saber, não só temas que vocês têm dificuldade, mas, por exemplo, se vocês querem revisões com plantonistas, por exemplo, igual a gente fez nas férias no período da semana base dos ouvintes, e todo esse tipo de coisa. Então, por favor, vai ser muito importante. Mas, enfim, vamos iniciar aqui o período da ditadura militar. Nessa aula, a gente fala de como o golpe vai se dar. É uma aula consideravelmente rápida, né? Aproveitem que vocês... Estou supondo que vocês estão vendo a aula no sábado de manhã, então vou tentar ir um pouco mais rápido. Vamos falar rapidamente do golpe, do governo do Castelo Branco e do governo do Costa e Silva, né? Ambos governos da ditadura militar. Vocês vão ver como vai se dar. E na próxima aula a gente termina com Médici, Geisel e Figueiredo, e obviamente após Figueiredo e no governo Figueiredo já é o processo de abertura política e de redemocratização. Então vamos lá. Vamos falar como vai se dar o golpe de 1964. Eu falei com vocês um pouco na aula, né? Vocês tiveram a oportunidade de ver como que foi o governo Jango, como foi um governo conturbado e como ele era uma pessoa muito centro-esquerda, muito direcionada para um lado mais revolucionário. Isso vai causar uma grande motivação por parte do público conservador. Então, todo aquele pessoal que era da UDN, vão haver organizações como a IPES, que vocês podem pesquisar, a ESG, que eu não sei falar certinho, não sei se é ESG de fato, mas essas instituições que vão ser extremamente conservadoras e que até um certo período, pelo menos, ou em todo o período, vocês vão ver que tem gente que vai se arrepender do que fez, do que apoiou de fato. Essas instituições elas vão apoiar. Então não foi algo, né, que eu tentei transparecer na aula passada, foi algo 100% autoritário no sentido de que ninguém apoiava, de que ninguém era a favor. Vocês viram a Marcha de Deus pela Família e Liberdade? Não lembro o nome certo, mas aquela marcha que conteve várias pessoas, foi organizada por uma união cívica feminina. Então isso assim já mostra muita coisa, já mostra um lado extremamente conservador e extremamente a favor, né, do autoritarismo dentro do Brasil. Além disso, a gente tinha um outro lado, né, que era o lado, por exemplo, de Jango, que vocês viram que estava tentando implementar reformas de base, reformas que iriam mudar a estrutura extremamente escravocrata, extremamente, que tem uma herança muito forte ainda com o período colonial, e ele estava tentando a todo modo. Fofocas haviam de que Jango estava pensando em fazer um plebiscito para que as reformas de base fossem aprovadas. Só que a questão vocês já viram que o pessoal, né, tinha aprovado o plebiscito dele para voltar com o presidencialismo e cancelar o parlamentarismo. Então, esse pessoal mais conservador já se sentiu ameaçado por isso. Não só isso, engraçado, eu acho, dizer que vocês vão ver uma imprensa que na época era muito contra o Jango e que tinha várias publicações que tentavam demonstrar um povo insatisfeito com o presidente, quando na verdade a gente vai ver algumas pesquisas, acho que só uma pesquisa foi realizada na época, e essa única pesquisa demonstrava que tipo, mais de 80%, acho que 86% da população pobre apoiava e gostava do governo Jango, enquanto a classe média, os estudantes universitários, por exemplo, são pessoas querendo não privilegiadas por ter acesso ao ensino, os militares
a elite empresarial, esse pessoal que de fato não apoiava o governo Jango. Mas, enfim, a gente está vendo um período, né, de crise econômica, de conflitos políticos e de sociedade polarizada, dividida em opiniões políticas, obviamente. Em 12 de setembro de 1963, eu comentei na aula passada, né, mas não aprofundei, vai acontecer em Brasília uma revolta dos sargentos. E essa revolta ela foi motivada pela insatisfação dos sargentos que tinham sido proibidos pelo STF de ocupar cargos no legislativo. Então vocês já vão ver uma tentativa do STF de bloquear, né, essa interferência militar tão forte, especialmente num cargo, acho que tão importante, né, quanto o legislativo. Logo após isso, o Jango ele vai pedir o estado de sítio. O estado de sítio, vocês vão ver que vai acontecer algumas vezes durante a história do Brasil. Vargas pediu e foi aprovado, por exemplo. Ele é uma situação em que o país, em teoria, está sendo ameaçado, ou o cargo, a presidência, a democracia brasileira está sendo ameaçada, e o presidente, no caso, precisa de poderes aumentados para poder agir da forma que quiser, fugindo um pouco da burocracia, né, de tudo ter que ser aprovado pela Câmara. Só que como vocês já estão vendo que o Jango não agradava nem um pouco o corpo político, que era mais conservador, esse pedido de estado de sítio, por exemplo, vai ser negado, né, porque tinha que ser aprovado pela Câmara. Pois bem, lá para o dia 31, 31, vai rolar já a primeira iniciativa. Na madrugada do dia 31, na verdade, o Olímpio Mourão, né, que é o, sei lá, relativo do nosso atual vice-presidente, ele era comandante da 4ª Região Militar, que ficava, né, lá em Minas, Juiz de Fora, e ele vai iniciar uma rebelião por lá mesmo e vai fazer com que as tropas dele marchem em direção ao Rio de Janeiro, que era onde o Jango estava, e com, obviamente, o objetivo de derrubar o governo. E o governador da época, né, de Minas Gerais, que era o Magalhães Pinto, na época até apoiou, né? Às vezes a gente para pensar, putz, mas ninguém fez nada. E ele, de fato, por exemplo, já foi a primeira pessoa que vocês vão ver que realmente vão ter uma posição a favor, e que, na verdade, não é que ele era extremamente a favor, mas ele achava que se o Olímpio conseguisse, esse Magalhães Pinto já era da UDN, mas se o Olímpio conseguisse realmente implementar esse golpe militar, ele talvez teria algum favorecimento, alguma chance possível de, por exemplo, concorrer à presidência, já que vocês viram que existiam pessoas que queriam isso, procuravam isso. Enfim, ele vai marchar até o Rio de Janeiro, o Jango vai estar lá, logo após isso o Jango vai fugir, não fugir exatamente, mas ele vai correr para Brasília, né, que é onde o cargo da presidência fica. E é engraçado falar, não é engraçado, acho interessante falar que as tropas do Rio de Janeiro que estavam lá para defender o presidente, né, para justamente ir contra essa tropa do Olímpio, elas vão ser convencidas a entrarem para o lado do Olímpio. Então vai ser mais uma quantidade de pessoas conquistadas. Nisso, o João Goulart ele vai para Brasília, e uma coisa que todo mundo se pergunta é que quando vocês vão ver o decorrer do golpe, vocês vão ver que pouca coisa em sentido de resistência acontece. Então, vocês viram uma tentativa de golpe que teve durante quando o Jango ia tomar posse, e que, por exemplo, o Brizola tentou parar, que, né, tomou o lugar de uma rádio, fez uma campanha a favor, e aí vários soldados foram até esse lugar e falaram, beleza, a gente apoia você, a gente quer a volta do Jango. Então, teve muito desse sentido legalista, enquanto nesse teve muito pouco, se não zero. O Jango, ele, por exemplo, não vai fazer praticamente nada. Logo depois de Brasília, ele vai ir para Porto Alegre para conversar com a família, era onde, por exemplo, o Brizola estava. E logo após isso, por exemplo, ele já vai se exilar no Uruguai. Então não vai existir muita resistência de fato. E um dos motivos que a gente especula para o Jango é porque ele sabia que o golpe tinha suporte dos Estados Unidos, que hoje era confirmado. Na época, ninguém sabia direito, os Estados Unidos se posicionou, pelo menos dentro do Brasil. Se eu não me engano, de 26 estados na América Latina, os Estados Unidos tentaram, pelo menos, ou interviram em 23 desses estados para conseguir implementar uma ditadura militar. Porque vocês vão ver na aula de América Latina no século XX que não só a gente, como vai ter Pinochet no Chile, né, que vocês estão acompanhando agora, vai ter Perón na Argentina, enfim, vão ter várias ditaduras pela América Latina. E como vocês verem, os Estados Unidos eram a favor disso, né? É importante que vocês não esqueçam. Por que ele simplesmente quis isso?
porque era um período de Guerra Fria, então era um período de sociedade polarizada mundialmente. Ou você era de esquerda, ou você era de direita, ou você era capitalista, ou era socialista. E logo após os Estados Unidos acabar, né, eu comentei com vocês nas aulas que os Estados Unidos estavam vivendo sobre uma situação de Cuba, mas Cuba vai se tornar efetivamente socialista em 59. Então, a gente está vendo algo que vai acontecer em 64, é bem recente. E aí os Estados Unidos tinham medo de agora, já tem uma ilha, um país que está ali do lado, que pode atacar a qualquer momento, como perder um país como o Brasil de um tamanho gigantesco, né? Uma potência gigantesca poderia se tornar facilmente socialista. Então eles vão intervir nesse fator e vão iniciar, por exemplo, a Operação Brother 100. Os Estados Unidos já tinham, sabe, umas conversas sobre apoiar. Por exemplo, nessa madrugada, né, nesse decorrer do dia, vocês veem que é tudo muito rápido. Os Estados Unidos vai comunicar ao Jango, não oficialmente, mas provavelmente, sei lá, através de alguma comunicação possível da época, vai falar, ó, se os caras tomar o seu cargo, a gente vai apoiar, a gente não vai fazer nada. Então, isso, por exemplo, já era um motivo para, tipo, o que eu vou fazer, né? Se a maior nação que defende a democracia vai ir contra o meu governo. E os Estados Unidos, por exemplo, tinha a Operação Brother Sam, que era uma operação de fato fisicamente intervencionista, que queria ajudar na logística do golpe, mandando algumas tropas de soldados lá do, acho que pelo Porto de Santos, pelo Rio de Janeiro e pelo Espírito Santo. Então, indo por esses lugares realmente para ajudar na logística do golpe. E assim é uma das razões, por exemplo, pelo qual o Jango ficou com medo. Não só medo puro dos Estados Unidos, mas medo de, no meio de uma sociedade tão dividida, tão polarizada, isso provavelmente causaria muito fácil uma guerra civil. E aí é por isso que, né, a gente diz que ele se manteve inerte. Mas até hoje a gente não tem certeza do porquê nenhum grupo, não sabe, nem o pessoal comunista, o Partido Comunista Brasileiro, estava desde 46, ou lá pelo governo Dutra, vocês viram, na criminalidade, na ilegalidade, e eles não fizeram nada para resistir, nem outros grupos. Além disso, Carlos Lacerda e, assim, acho que o Ademar Barros, entre outras pessoas, todo mundo, ainda o JK, por exemplo, todos achavam que isso ia ser um golpe como todos que aconteceram na história brasileira, porque se vocês verem, acho que em 45 aconteceu com Vargas, né? Então eles tiraram Vargas e falaram, beleza, a gente vai tirar você, e aí agora a gente coloca alguém mais que nos alegre, nos agrade mais. Em 54 isso vai acontecer com Dutra, no fim do governo Dutra, na verdade. Não, perdão, no fim do governo Vargas, quando ele, né, se suicida e ninguém sabe quem vai tomar, se era o vice dele, Café Filho, enfim. Vai acontecer isso em 55 e vai acontecer isso em 61 também, né, com a renúncia de Jânio. Então todo mundo achava que o exército, até o pessoal mais conservador, achava que, pô, eles vão pegar aqui o governo, vão tirar o Jango, que é a pessoa que a gente não gosta, e aí eles colocam, sabe, faz uma eleição indireta, tanto faz, colocam alguém que é mais aceitável nesse cargo. E depois a gente pode, por exemplo, dominar qualquer coisa do tipo. Eles achavam que ia ser algo simples, que em 65 eles iam estar elegendo outro presidente. Só que, obviamente, vocês sabem que isso não vai acontecer. Isso vai durar 21 anos e durante 23 anos as pessoas não vão poder votar para presidente e vocês vão ver que nem para governador e nem para prefeito. Mas, enfim, tudo isso vai acontecer. E aí, no dia 2 de abril de 1964, então, vocês viram que foi na madrugada do dia 31, lá para o dia 1º de abril, as tropas já estavam, né, invadindo o Congresso, né, vocês estão vendo que tinha um canhão gigantesco em frente, essas coisas já vão estar acontecendo. E no dia 2 de abril, o senador da República, que era o Auro de Moura, vai declarar vaga à presidência da República. Então já vai tirar o Jango realmente como do título de presidente e ele vai abrir o caminho para que uma junta militar tomasse o poder do Brasil. E é mais ou menos assim que vai se dar o golpe. Infelizmente, né, gente? Mas enfim, nisso vai rolar a escolha do Castelo Branco, obviamente vai ser algo decidido entre a cúpula militar, nada a ver com política, ninguém vai eleger ninguém, o Castelo Branco vai ser escolhido, e em 1964, lá em meados de 64, ele vai começar o governo dele. Como que estava a economia?
ele estava numa situação de alta inflação e baixo crescimento econômico, né? Mas um período que estava sobrevivendo às reformas de JK, né? E a política dele, né? De capital externo, etc. O Jango estava tentando lidar com as reformas de base e tudo. E, enfim, era um período de realmente alta inflação, baixo crescimento econômico. Nisso ele vai surgir com o PAEG, não sei direito como é que fala, mas é o Programa de Ação Econômica do Governo, onde o objetivo era realmente diminuir a inflação e aumentar o crescimento econômico. Básico. Quais que são as medidas para iniciar esse programa, para definir esse programa? Diminuição do crédito, então era mais difícil você conseguir empréstimos, cartões de crédito, etc. Assim, realmente crédito em geral. Arroxo salarial, que é algo que é um termo que cai mais em vestibulares, etc., que é simplesmente o déficit do salário em acompanhar a inflação. Então, a gente está vivendo um período de inflação, por exemplo, muito alto. E se a gente não aumenta o salário das pessoas, as pessoas não têm mais dinheiro para comprar as coisas básicas de sobrevivência, no sentido de que o que a gente comprava no ano passado não é o que a gente compra esse ano. O dinheiro que a gente usava, hoje em dia, precisa de muito mais, né, para comprar as coisas que a gente comprava no ano passado, porque as coisas estão muito mais caras. E nisso ele vai fazer simplesmente essa medida de parar o salário. Então não importa se a inflação crescesse, se as coisas ficassem mais caras, se uma cesta básica passasse de R$600, por exemplo, como acontece hoje em dia, o seu salário ia ser parado nesse valor e não ia acompanhar a inflação. Além disso, ele vai abrir uma facilitação para a entrada de capital externo, então sim, vai ser a favor, igual o JK, da vinda de investimentos de fora e tudo. Renegociação da dívida externa mais uma vez, então sim, ele vai ir atrás de renegociar a dívida que eles têm. E mais, como você já vem sempre, além da renegociação, vem mais o empréstimo aprovado pela Fundação Monetária Internacional, que vocês veem, por exemplo, com o Jango, não queria ser aprovado, não queria nem falar com o Jango a nenhum custo, e agora já estava aprovando facilmente. Além disso, eles vão criar o Banco Central e vão iniciar a criação do Cruzeiro Novo. Antes a moeda era o Cruzeiro e agora eles iniciam essa criação de uma nova moeda, que era o Cruzeiro Novo, em 1967. Aí, logo após isso, no sentido político, a gente vai falar do principal desse governo Castelo Branco, que são os atos institucionais. Os atos institucionais são cartas, bilhetes, diplomas, eu acho, qualquer coisa que o presidente da época, o Castelo Branco e outros presidentes da ditadura vão redigir, eles vão redigir lá, e eles vão determinar esses atos institucionais como palavras, leis, decretos acima da Constituição. Então, o que eles dizem está valendo para todo o país e no momento em que eles estão publicando. O AI1, né, o Ato Institucional número 1 de 1964, ele dá para o presidente, ele dá um presidente com poderes excepcionais, então o Castelo Branco adquire poderes aumentados, vai permitir a cassação de mandatos, então, por exemplo, vários deputados da época vão ter seus mandatos cassados. Vai ter a suspensão de direitos políticos por 10 anos, incluindo esses deputados, por exemplo, que vão ter que literalmente sair do cargo e não podem se recandidatar durante 10 anos. E, além disso, vai ter a criação do SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, que era meio a agência de informação secreta, né, meio que a CIA do Brasil. Logo depois, a gente tem o ato institucional número 2, que vai definir já uma eleição indireta para presidente. Então, agora o parlamento, a Câmara, tinha que eleger o presidente. Vai extinguir os partidos políticos, muito importante falar isso. E vai surgir com o bipartidarismo, que é a existência de 2 simples partidos. Você não pode criar vários, enfim, vai ser só um que é provavelmente a favor do governo e o outro que está se opondo. Mas que no meio de ditadura, num contexto político de ditadura, um partido dizia assim, senhor, e outro partido dizia assim. Tanto que, assim, a gente vai ver a divisão entre o Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que boa parte vai conter, né, como, por exemplo, o DN, as pessoas que tinham muito medo desse governo, já que, por exemplo, o sistema de tortura já se inicia em 1964,
muitas pessoas vão ir para o lado da Arena e algumas poucas pessoas vão permanecer no MDB. Só que, tipo assim, por exemplo, de 139 deputados na Câmara, não, vão restar 89 deputados sem serem cassados, sem serem suspendidos politicamente falando, porque o AI1 já deu esse poder, né? Então era meio que uma oposição consentida. Nessa época, inclusive, vai surgir a Frente Ampla, que é uma frente criada pelo Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda vai ser alguém que vai apoiar o golpe, só que durante esse tempo ele vai começar a ver que as coisas não estão indo do jeito que ele queria. Ele vai ver que, né, ninguém sabe direito o que. O Carlos Lacerda muda de posições políticas sem a gente ter um consenso direito do porquê ele mudou. Mas é incompreensível, né, em respeito de falando de ditadura, porque ele mudou. E ele vai tentar criar uma frente junto com o JK e com o Jango para, né, tentar resistir a isso. E é óbvio que alguns meses depois o pessoal militar vai colocar essa frente na ilegalidade e, por exemplo, vai prender com muita raiva o Carlos Lacerda, considerando uma certa forma de traição, sendo que depois disso o Carlos Lacerda nunca mais vai voltar para a vida política. Depois tem o ato institucional número 3, com eleições indiretas para governador e vice. Então agora você não tem mais eleições diretas para governador e o vice dele. E agora os prefeitos eram indicados pelos governadores e tinham que ser aprovados pela Assembleia Legislativa. Então, resumindo, como eu falei, você não podia mais eleger ninguém, nem seu prefeito, nem seu governador, muito menos seu presidente. Logo depois tem o ato institucional número 4, com a tramitação da Constituição de 1967, que é basicamente um ato institucional para pedir uma nova Constituição, uma convocação do Congresso para votação e promulgação do projeto de Constituição. E assim a gente vê a Constituição de 1967, que vai simplesmente confirmar os atos institucionais e realmente vai concordar com os atos e vai dar certos poderes para o presidente, onde ele poderia decretar agora o recesso do Congresso, então ele poderia fechar o Congresso, e é isso. Ele vai poder intervir do modo que ele quiser em estados e municípios, e agora ele poderia escolher quando ele queria entrar em estado de sítio. Então vocês viram que o Jango foi negado e tudo, inclusive Vargas, quando se suicida, tentou fazer o pedido de estado de sítio. Agora isso era algo que o presidente ele mesmo poderia decretar. Não só isso, vai surgir a doutrina de segurança nacional, que é a lei que principalmente vem pela Lei de Segurança Nacional de 1967, que já dá uma permissão para censura, por exemplo, com a Lei de Imprensa de 1967, que vai realmente empreender uma questão de que, com o tempo, os jornais, as edições, todo mundo tinha que enviar os seus papéis, as suas redações para alguém para ser aprovado. Então, se não, vai rolar a apreensão de edições de jornais e revistas. Não só isso, começa a prisão de grevistas, repreensão de sindicalistas, por exemplo, e repressão policial aos sindicatos, como falei, e à União Nacional do Estudante, que é o movimento secundarista estudantil. Logo após isso, o Castelo Branco vai acabar saindo para instaurar outro governo, que é o governo do Costa e Silva. Inclusive, Castelo Branco, alguns meses depois de sair do cargo de presidente, vai morrer num acidente de avião. E, enfim, o Costa e Silva começa em 1967 e é importante ver que o que diziam que o golpe era apenas, né, a contenção de uma ameaça comunista, né, por parte do Jango, por exemplo, e que esses governos militares instaurados eram provisórios, vai virar outra coisa quando os atos institucionais 4 e 5, né, o 5, gente, é o mais importante e é o que mais cai em vestibular, e não só isso, a nova Constituição vai consolidar o poder dos militares e vai mostrar que as intenções deles não eram assim tão provisórias. E nisso, com o governo Costa e Silva, uma coisa principal do governo dele é a aplicação do ato institucional número 5, que é basicamente o endurecimento da ditadura militar. Então, nele, a gente tem o recesso do legislativo, e isso vai ser, por exemplo,
uma consequência do fato de que vocês vão ver que o deputado Márcio Moraes, em algum momento, ele vai reger um discurso contra a tortura, contra o exército, e aí o pessoal do corpo militar, os presidentes, vão tentar processar, indicar um processo contra o Márcio Moraes, acho que esse é o nome dele. Enfim, vão tentar indicar um processo contra esse cara e o Congresso não vai aprovar. E isso já foi uma razão para o recesso do Legislativo, que agora não precisava aprovar nada, porque não existia mais, e em todos os níveis, por um ano. Agora, eles também conseguem, mais uma vez, a garantia de intervenção em estados e municípios, mais uma vez, a cassação legal agora de mandatos. De novo, a perda de direitos políticos era só um modo, gente, de garantir novamente esse direito, porque antes o AI-1, se eu não me engano, era para durar até 1966, né? Com aquela desculpa de, é só um governinho aqui para controlar as coisas e tal. E aí o AI-5 vai surgir, né? Novamente, como eu falei, para endurecer e para mostrar que não era tão provisório, não ia durar até 66, ia durar 20 anos. Aí surgem as aposentadorias compulsórias, demissão sumária de funcionários públicos e uma das coisas mais importantes, suspensão do habeas corpus, que o habeas corpus basicamente é um direito que é previsto em vários estados democráticos de direito, onde ele tenta defender o seu direito de ir e vir. Então, assim, quando você não é acusado e não é declaradamente culpado sob a justiça, então, às vezes você é preso sobre flagrante ou sobre suspeita, enfim, até o julgamento, esse habeas corpus serve para garantir o seu direito de ir e vir, porque até então você não foi declarado oficialmente culpado. E quando você suspende o habeas corpus, isso simplesmente dá permissão para que qualquer um, ou né, qualquer autoridade, prenda você e você permaneça lá sem nenhuma garantia do direito de ir e vir. E, além disso, o AI-5, né, vai iniciar com um aumento mais ainda da censura. Filmes como que foram produzidos pelo Chico Buarque, por exemplo, vão ser cancelados, assim. Inclusive tem uma história de um filme que o Chico Buarque estava fazendo em associação com outros diretores, e eles iam lançar, tipo, amanhã, e aí na manhã desse dia de lançamento, o exército vai chegar, vai mandar e vai falar, você não pode publicar esse filme. Enfim, vários tipos dessa censura, e tem um exemplo, né, de um jornal que, no dia 14 de dezembro de 1968, o Jornal Brasil, um dos mais importantes matutinos da época, foi às bancas com uma edição cuidadosamente planejada para provocar estranheza. Entre as bizarrices, o jornal estampou o aviso: ontem foi o dia dos cegos, e a previsão meteorológica na primeira página. Não satisfeito, anunciou: tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. E o dia era um dia de sol forte e céu escandalosamente azul. Mas a edição falava sério, porque eles estavam tentando alertar o leitor da presença de censores na redação. Então, estava a gente censurando isso. E aí, naquela madrugada, vai entrar em funcionamento uma operação militar destinada a censurar toda a imprensa nacional. Então, eles estavam tentando passar essa mensagem, né, através de algo não tão direto assim. Mas a gente também pode falar, né, de uma organização da oposição. Apesar de não ter existido uma oposição forte logo no golpe, óbvio que, como que eu posso dizer, isso vai começar a ser estruturado, né, vendo que esse negócio não ia durar tão pouco tempo quanto parecia durar. E aí, enfim, vão ter vários grupos de pessoas. Temos um clero progressista, então vão ter vários padres que vão se posicionar a favor dos direitos humanos, né, vendo esse ciclo de torturas e, enfim, várias coisas, conforme vocês vão ver que vão acontecer, assassinatos, desaparecimentos forçados. Então, enquanto uma pessoa era chamada para depor na delegacia, do nada, depois disso ela desaparecia, ninguém mais sabia o que acontecia. Corpos que, por exemplo, logo após isso, vão começar a ser retirados a arcada dentária, qualquer tipo de coisa que poderia identificar esses corpos, e aí eles vão ser queimados. Enfim, várias coisas desse tipo. E vamos falar da oposição. Vai surgir o clero progressista com um grande exemplo que é o
Helder Câmara, que era bispo de Olinda. Ele tinha um auxiliar direto que era um padre muito defensor, fervoroso dos direitos humanos e extremamente contra a ditadura, que, por exemplo, vai ser assassinado. E isso é um grande exemplo do quão, e talvez o primeiro, do literalmente assassinato de imagens religiosas de pessoas católicas pela polícia, pelo governo, basicamente. A União Nacional dos Estudantes vai entrar na clandestinidade, né, por uma posição extremamente contra a ditadura, vai começar a ser repreendida e, obviamente, vai entrar na clandestinidade. Em um dos protestos, vai rolar a morte do estudante Edson Luiz no restaurante Calabouço. Ele simplesmente vai ser assassinado por um policial militar, e isso, hoje em dia, ele é um grande exemplo da ditadura e foi uma grande motivação para a continuação dos movimentos contra a ditadura. Vai rolar a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, em 1968. Aparecimento da luta armada, então a gente vai ter o surgimento de uma esquerda mais radical, foquista, com grupos como Ação Libertadora Nacional, que conta com Carlos Marighella. Carlos Marighella era um guerrilheiro. Ele já foi um dos caras que, por exemplo, lutou contra a ditadura do Estado Novo e estava aqui novamente lutando. Infelizmente, ele vai morrer em 69, assassinado novamente. O Carlos Lamarca, do Vanguardas Armadas Revolucionárias, também, infelizmente, acho que vai morrer lá para 71. Então, esses grupos, infelizmente, vão ser destruídos pela ditadura, mas ainda assim vão resistir. Também temos o movimento revolucionário 8 de outubro. Esses caras, eles normalmente trabalhavam sobre como eu posso dizer, uma estratégia guerrilheira, né? No sentido de que rolava é que às vezes eles atacavam sem a oposição saber que esse ataque ia acontecer, né? Então, no espaço de guerra normal, a gente tem um dia marcado, né? Todo mundo sabe que vai acontecer essa luta. E, no caso, os guerrilheiros, eles trabalham de um lado um pouco mais oposto, no sentido de que, então, o cara tá indo jantar com a família dele ou tá saindo do trabalho no meio da noite. A gente vai e ataca sem eles saberem, porque, óbvio que não existiu uma estrutura tão grande quanto a do corpo militar do país inteiro que eles pudessem resistir. Inclusive, alguns estudantes, se eu não me engano, da Universidade do Guanabara, eles vão se reunir e vão sequestrar o embaixador norte-americano. E eles, inclusive, vão conseguir a libertação de 15 presos políticos. Então, né, foi algo que pelo menos dá para dar uma energia, dá para dar uma motivação. Além disso, a gente vai rolar as greves no período de 1968, em Contagem, em Minas Gerais, que era tipo o maior parque industrial da época. Esse pessoal já está cansado, né? Vocês estão vendo uma política de arroxo salarial e tudo. Em Osasco vai rolar a mesma coisa. Em Contagem, acho que tipo assim, de 1.200 funcionários. O negócio vai crescendo tanto que vai ir para cerca de 16 mil pessoas. Osasco também vai tomar uma proporção bem grande. E, enfim, vão existir movimentos para uma certa, realmente, como eu coloquei no título, uma reorganização da oposição. Também acho legal, né? Coloquei como fotinha de sempre. Esse daqui é o Marighella, para quem nunca viu, não sabe. E esse aqui é uma foto da frente da Sanfran, quando rola, de fato, um protesto organizado pelo Centro Acadêmico 11 de agosto contra a ditadura militar, que, né, deixa bem grande pelas liberdades democráticas. Logo após isso, eu falei que eu ia falar com vocês sobre o discurso do Márcio Moreira. Eu tinha falado do Márcio Moraes, né, gente? Perdão. Márcio Moreira. Ele vai fazer um discurso, basicamente, contra as Forças Armadas em geral, condenando eles pela posição de torturadores, realmente ele vai chamar o pessoal de torturador e tudo. E tanto que o pessoal militar vai pedir por um processo contra ele que o Congresso não vai aprovar e que provavelmente vai ser vai causar uma das medidas do ato institucional número 5, que é o recesso do Legislativo, né? Mas ele faz um discurso muito comovente, que é muito legal de se falar, que é: apagado o meu nome, apagados os nomes de quase todos nós da memória de todos os brasileiros, nela ficará intacta a decisão que em breve a Câmara tomará. Não se lembrarão os pósteros do deputado cuja liberdade de exprimir
da tribuna, o seu pensamento é hoje contestado. Saberão, todavia, dizer se o parlamento a que pertenceu manteve a prerrogativa da inviolabilidade ou se dela abriu mão. E ele vai fazer esse discurso, obviamente depois seu coisa vai ser cassado, ele vai fazer um discurso em meio a uma câmera um pouco vazia, num horário que nem tinha muita gente assistindo, então não vai ser tão famoso assim, mas ainda assim é um discurso importante de resistência em meio a uma câmara que assim está completamente dominada, e obviamente foi um discurso ofensivo contra as Forças Armadas, os militares vão exigir a cassação, e a Câmara vai recusar a autorização para a abertura do processo contra o deputado, como eu comentei antes. Agora a gente vai para as questões e eu, no meio, caçando questões de vestibulares, né, as melhores e tal. Vou beber um pouco de água, gente, perdão. No meio lá, caçando as melhores questões. Eu fiz a prova do ano passado do Enem e o que aconteceu é que a ditadura militar não caiu. E foi algo assim que era um grande mistério no ano passado, porque ano passado ia ser o primeiro Enem sobre o governo Bolsonaro, sobre o ministério escolhido pelo Bolsonaro, que vocês viram que foi uma grande bosta, uma grande bagunça, né? Mas ninguém sabia como que ia abordar a ditadura militar. A gente poderia encontrar uma questão pedindo para a gente chamar a ditadura militar de revolução, porque poderia acontecer. As Forças Armadas até um certo tempo, ou alguns militares até hoje, chamam de revolução. Então, ninguém sabia o que poderia acontecer, e nanana, um grande mistério. O que aconteceu é que o Enem simplesmente não abordou, não caiu nenhuma questão. E por mim, tipo, beleza, aconteceu, infelizmente. Esperava que a FUVEST, por exemplo, tivesse uma posição mais agressiva, não teve também. Quem segurou esse peso, como sempre, é a Unicamp, sempre fazendo as melhores coisas mais sensatas. Mas enfim, eu pesquisando as questões, eu vi isso. Isso era algo que eu não sabia, né? Eu falei para vocês que Vargas era algo que caía todo ano, e pá, e não caiu esse ano, não caiu ano passado, por exemplo, mas ditadura militar, pelo visto, também é algo que é tendência no Enem. E a gente, obviamente, que não vou falar novamente, gente, estudem, porque ninguém sabe o que está acontecendo, né? Essa bagunça política, ninguém sabe o que vai cair no Enem. Eu acho que provavelmente eles não vão abordar também, mas ninguém espera nada também de novo. Mas ainda é importante, né, que vocês sabem que é algo. Eu imagino que, obviamente, era uma postura do MEC de realmente defender. Acho que ditadura militar nem é algo conteudista no sentido de você. Ai, não sei como explicar, mas vocês têm que saber, sabe? É tipo uma questão cidadã. O Enem sempre tenta procurar uma pessoa que é formada para ser um bom cidadão. Então, por isso que as redações são sempre focadas em resoluções para dentro do país, em problemas que são são brasileiros de fato. Então, como a gente pode defender a cultura do cinema dentro do Brasil? Entende? Esse tipo de coisa. É sempre tentando ver que a escola formou um cidadão bom. E nesse sentido, eu acho que nada mais importante do que a gente saber a nossa própria história num período de ditadura militar. Infelizmente, isso está sendo abandonado. Mas vamos fazer as questões. A primeira é do Enem de 2010, e a gente fala do ato institucional número 5. Ele cai muito, gente. Ele, assim, não vou falar assim que cai muito, porque eu olhei todos os vestibulares da vida. Mas, assim, a maior parte, quando eu estudava, por exemplo, para passar no ETEC, quando eu estudava para passar no Enem, sempre tinha, em alguma hora, eu achava uma questão do AI-5. Então é interessante que vocês saibam do que se trata, né? Que uma das principais coisas, por exemplo, foi a suspensão do habeas corpus. Enfim, vamos ler. Ato institucional número 5. Artigo 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus, no caso de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Uma coisa interessante também que foi colocada no ato institucional número 5 é que os crimes políticos agora eles eram julgados pelo julgamento militar e não por uma justiça normal, porque tem um corpo militar que julga as coisas. Então agora eram eles que iam julgar esses crimes políticos, como se eles tivessem algo a ver, né, com a sociedade civil. Mas enfim. O artigo 11 também fala, excluindo-se de qualquer apreciação judicial, todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Então, né, ele meio que dá um arcabouço jurídico no sentido de que, excluem-se de qualquer apreciação judicial.
todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Então, assim, se a gente está falando aqui que não agora está suspensa a garantia de habeas corpus, não importa se está escrito na Constituição, no Código Civil, no Código Penal, tanto faz. Tudo isso está excluído de apreciação judicial, porque está de acordo com esse ato institucional. Ele pergunta, nos artigos AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso significava. Aí é sempre legal você se atentar à questão do Enem, porque ele pede, nos artigos AI-5 selecionados, não importa se eu falei que crimes políticos iam ser julgados pelo corpo militar, não importa se cassação de mandatos, enfim, qualquer das outras coisas que estão previstas nesse AI-5, ele está destacando o 10 e o 11, e ele está perguntando por quê? O que isso significava, né? Que ele procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque significava. Aí a gente tem a substituição da Constituição de 1967, que basicamente não, vocês viram que o AI-4 dá essa permissão, fala que a gente vai, né? Na verdade, perdão, né? Ele nem tenta substituir a Constituição de 46, ele está falando substituição da Constituição que eles acabaram de criar. Então, então não faz muito sentido, porque eles já estão criando uma Constituição que foi aprovada, foi promulgada, inclusive, né? A gente já viu diferenças de constituições outorgadas e promulgadas. Então, não é sobre a substituição da Constituição de 1967 apenas. B. O início do processo de distensão política, eu acho que seria algo mais para o lado legislativo, e aqui a gente fala de uma limitação do poder judiciário, então não vejo muita relação entre as coisas. C. Garantia legal para o autoritarismo dos juízes, e isso, assim, óbvio que militares não iam proibir autoritarismo desde que fossem de acordo com as ideias deles. Mas ainda assim, ele justamente está tentando limitar a atuação do Poder Judiciário. Então não tem como ele dar garantia legal para o autoritarismo dos juízes, porque isso significa que eles estão aumentando. E aqui a gente está falando de uma limitação. E aí a gente tem a letra D, que é a certa, que isso significava a ampliação dos poderes nas mãos dos executivos. Então vocês viram que o AI-5 fechou o Congresso. Já não tem mais o legislativo. Quando a gente diminui os poderes do judiciário, a gente fala, quando criaram os 3 poderes era para dar um equilíbrio. A gente tirou um, diminuiu o outro, para quem resta todos o resto dos outros poderes? Para o executivo. Então, de fato, era isso que eles procuravam fazer, tanto que eu acho que o artigo 11 exprime muito isso, no sentido de que, não importa a sua justiça, não importa as suas leis, não importa seus decretos, não importa nada disso. Tudo isso que está escrito nesse ato institucional está excluído de apreciação judicial e ponto. Então, é por isso que a D é a certa. Eu acho que a A, por um lado, pensando, seria que, por exemplo, eu ficaria em dúvida, talvez, mas ainda assim ela é muito estrita e muito focada em algo, sabe? Só porque o judiciário vai ter o mesmo poder, não significa que eles vão conseguir substituir a Constituição de 1967, né? Porque isso era um papel do legislativo. Então, não faz muito sentido, é a D. A E fala da revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o regime militar de 1964. E, assim, instrumentos jurídicos implantados não houveram. Os que houveram eram a favor do regime militar, assim, no sentido de que eles mesmos criaram, né, instrumentos jurídicos que são os atos institucionais e estavam colocando acima da Constituição. Então, não vai ocorrer a revogação desses instrumentos jurídicos, e justamente porque era uma ambição por limitar a atuação do Poder Judiciário. Enem 2012. Diante dessas inconsistências e de outras que ainda preocupam a opinião pública, nós, jornalistas, estamos encaminhando este documento ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo para que o entregue à Justiça. E da Justiça esperamos a realização de novas diligências capazes de levar à completa elucidação desses fatos e de outros que porventura vierem a ser levantados. A morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida durante o regime militar em 1975, levou a medidas como abaixo-assinado feito por profissionais da imprensa de São Paulo. A análise dessa medida tomada indica
O que isso está falando? Isso é algo que vocês ainda não viram, vai ver na próxima aula, acho que vocês viram que é algo que aconteceu em 1975, eu vou comentar, mas é um caso muito importante, porque é o caso do jornalista Vladimir Herzog, ele é, não vou lembrar, ele foi nascido na Europa, não lembro de onde, é aqueles países pequenos, que eu não vou conseguir lembrar o nome, e ele vem para o Brasil muito criança, ele vai crescer no Brasil, vai se desenvolver no Brasil, e nesse período, por exemplo, ele vai ser professor de comunicação do ECA, da Escola de Comunicação e Artes da USP. Então, e acho que vai começar a trabalhar como secretário da TV Cultura. Então, ele vai ter um papel muito importante. E, por um momento, ele e mais outro amigo jornalista vão ser convocados para um interrogatório, né? Como sempre. E muito provavelmente vai acontecer a tortura dessas pessoas. Esse outro colega jornalista dele fala algo que ninguém sabe direito o que, mas ele vê o Vladimir Herzog ser arrastado para prisão e tal. E o que acontece é que na outra manhã o Vladimir Herzog aparece morto dentro dessa prisão, desse lugar que ele estava, e e o jornalista tira uma foto, publica, falando que foi um suicídio, porque tinha uma corda de fato amarrada no pescoço dele e presa no teto. Só que o que acontece, gente, é que ele estava ajoelhado. Então, como é que você enforca alguém ajoelhado? E esse caso é um caso assim que vai se dar como um grande mistério durante muitos anos, porque todo mundo queria saber de fato o que aconteceu com o Vladimir. Os jornalistas, né, vão virar toda uma classe extremamente mobilizada para esse caso. E, enfim, vai ser algo realmente muito importante. E aqui ele pergunta, né? Ele fala da morte desse jornalista que ocorreu durante o regime militar, levou a medidas como um abaixo-assinado feito por profissionais da imprensa de São Paulo. A análise dessa medida tomada indica a certeza do cumprimento das leis, o que não estava acontecendo de modo algum, né? Porque em momento nenhum a gente vê alguma lei que declara legal as torturas ou assassinatos, por assim dizendo. B, superação do governo de exceção, o que para mim nem faz sentido, que não é uma superação do governo, eles não estão nem atrás disso nesse momento. C, violência dos terroristas de esquerda, que indica que, por exemplo, eles estão acusando o pessoal da esquerda, o pessoal contra a ditadura, de fazer violência desses terroristas, e que não é isso, né, gente? D, punição dos torturadores da polícia. Então, né, isso seria a questão que a gente provavelmente confundiria, né? Porque a análise dessa medida tomada indica a punição dos torturadores da polícia. Só que o que vocês vão ver no texto que ele está procurando é expectativa de investigação dos culpados, porque eles nem sabem direito o que aconteceu. Então, estamos encaminhando este documento aos sindicatos de jornalistas para que o entregue à justiça, e da justiça esperamos realização de novas diligências capazes de levar à completa elucidação desses fatos. Então, mais uma vez, vocês estão vendo uma questão de ditadura e tal, que eu falei que o Enem tem essa função de formar, eles procuram formar um cidadão completo, um cidadão elucidado, e através disso, vocês têm uma questão de muita interpretação, porque o que basicamente esse texto, em nome da verdade do Estado de São Paulo, está pedindo é a elucidação desses fatos e de outros que porventura vierem a ser levantados. Ele não está pedindo a punição de torturadores da polícia. Poderia ser um texto falando, a gente precisa punir essas pessoas que torturaram, que acabaram com um jornalista da nossa classe, que representa. Poderiam facilmente. Só que, como eu sempre digo para vocês, gente, Enem é interpretação. Leiam um texto e vejam do que ele está falando. Porque a alternativa certa é a expectativa de investigação dos culpados, de uma elucidação desses fatos e ver quem é que fez isso com o Vladimir Herzog. E é isso, gente. Esse é o fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha sido longa. Se foi, mil perdões. Eu deixei alguns links aqui porque eu achei muito legal que nesse site da Câmara, tem um discurso remontado do Márcio Moreira Alves em áudio. Então vocês podem ouvir. Pelo que eu entendi, não é o discurso que ele fez gravado, mas é o que eles conseguiram remontar e reconstruir. Eu achei muito legal. Tem muita iniciativa que, se vocês forem procurar, tentando elucidar, trazer mais coisa para deixar mais claro, né, como é que foi esse momento horrível da ditadura. E além disso, falando disso, tem
o site Memórias da Ditadura, que, assim, tem detalhamento sobre várias coisas. Então, se você quer saber como que era a arte e cultura nesse momento, como que era tal coisa, tem, assim, vocês vão clicar no site e aí vai ter, tipo, literalmente lá em cima, cada barrinha falando, política, arte e cultura, isso daqui. E aí vocês realmente vão conseguir ver, tipo, estudantes. Então, vocês vão conseguir ver como que era cada classe, como que eles estavam se posicionando, se eles eram contra, a favor. Então, eu acho muito interessante, se vocês quiserem saber algum detalhe, ou até repassar para alguém. Próxima aula a gente fala do Médici, que, né, o famoso Anos de Chumbo, fala do Geisel e fala do Figueiredo, junto da abertura política e, portanto, redemocratização. É isso, gente. Muito obrigada. E mais uma vez, peço para vocês, se eu pudesse, me ajoelhava agora na frente de vocês para pedir de fato que vocês respondam formulários, porque assim, estava com uma taxa de respostas muito baixa, para eu poder olhar e falar, putz, é isso que todo mundo quer, sabe? Tipo, então se a gente está falando de cerca de 30 pessoas que estão me assistindo, por favor, vão lá. Eu vou deixar o link do formulário na descrição desse vídeo. E aí é só clicar, só responder. Eu não deixei nada, tipo, quando eu respondo um formulário, às vezes eu vejo lá e tem uma resposta discursiva, aí você tem que digitar, eu fico com preguiça. Então eu sempre faço questão que nos meus formulários, a não ser que seja extremamente necessário, que tenha lá alternativas. Então você só clique para. Às vezes vai ter, você tem dúvida em algo? Então, se você colocar período colonial, beleza, já tá tudo claro. E é isso. Então, até a próxima, gente. Responda o formulário, por favor.